isso é fruto do cansaço da cabeça. Eu tive que ouvir piadinha disso a semana toda. Até que quarta-feira eu provei que eu posso pregar uma mensagem inteira trocando uma só vez. E a igreja me chamou a atenção para isso. Mas eu quero dizer que eu vou tentar de novo. Nós vamos falar de novo sobre Ló. Se vocês rirem, eu entendi que eu troquei. E eu vou corrigir na hora. Mas eu convido você a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 13, versos 1 a 13. E nós vamos... Quem vem na quarta-feira já compartilhou comigo essas descobertas. E eu decidi pregar novamente esta mensagem. Primeiro, pelo número reduzido da quarta-feira. Segundo, porque ela foi muito proveitosa para mim e para os que aqui estávamos, todos. Eu quero então compartilhar com você, porque eu citei na mensagem da semana passada, quando Jesus fez o alerta solene para que nós não nos esquecêssemos da mulher de Ló. Eu expliquei por quê. Contei rapidamente a passagem que fundamentou o alerta de Jesus para que nós nunca nos esquecêssemos dela. Uma mulher sem nome, uma mulher com uma história, uma aparição muito rápida, mas que chamou tanto a atenção, e o seu exemplo tão pertinente, que é um dos poucos alertas que Jesus faz nas suas mensagens e nos evangelhos, e de maneira tão solene, tão reverente, Jesus diz: nunca se esqueçam da mulher de Ló. Eu lembro-me que então fiz uma rápida referência à experiência de que esta lembrança estava baseada no fato de a mulher de Ló ter olhado para trás e se transformado numa mulher de sal. Hoje pela manhã uma mãe testemunhou comigo, foi a Suzana, mãe da Isabela e do Daniel. Ela contou para mim, me emocionou ali fora, porque como as crianças cantaram, não houve culto infantil. E ela disse: pastor, eu ia escrever para o irmão uma semana, mas passou tão rápido, eu preciso contar para você o que aconteceu. O Danielzinho, de 5 anos? 4 anos. Danielzinho estava do lado dela, e ela esqueceu-se disso durante a semana e perguntou para ele na segunda-feira: o que você aprendeu no módulo infantil? O Daniel é muito especial, ele é muito esperto, muito inteligente. Ué, não teve. Eu fiquei no culto, não teve aulinha, não teve classinha. E a Suzana caiu a ficha, é verdade. Então, o que o pastor pregou? Ele já estava impaciente, ele disse assim: mãe, pastor. Aí eu falei: e agora? Aí ele vai fazer a piadinha, né? Do Ló, do Jó. E ele falou certo. Não, o pastor falou da mulher de Ló. 4 anos. E ela foi mais adiante. É mesmo? Ele falou sobre a mulher de Ló. E o que ele ensinou? Achando que ele disse: ô mãe, como quem diz, você não presta atenção na mensagem, não? E ele disse: ele falou que a gente não pode ficar olhando para trás. 4 anos, dando show de bola, e muito idoso aí, muito adulto aqui dentro, não é? Uma criança que entende a verdade, os preceitos de Deus para a sua vida, é o que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, ele nunca se desviará dele. Nossos filhos prestam mais atenção em nós do que nós podemos imaginar. Esta geração, especialmente de crianças, talvez muitos adultos não consigam lidar com isso, e é preciso que você reaprenda a lidar com esta geração. Já é a chamada geração Z, porque a geração Y já está passando. E já como o alfabeto acaba em Z, os estudiosos do comportamento humano agora já estão dizendo que virá a geração AA, depois AB, e aí vai. Eles vão inventando cada hora uma moda, né? E a coisa está tão... Antigamente, e olha que eu não sou tão velho assim, mas falava-se que as gerações duravam 45 anos. Hoje em dia, a sociologia não entende mais assim. A mudança de comportamento está cada vez mais rápida. E agora as gerações, as mudanças de comportamento vinham acontecendo de 45, depois mudou-se para 20,
10, e agora percebe-se que de 5 em 5 anos já se muda o comportamento do ser humano. E essas crianças que estavam aqui comigo agora, elas são multitarefas. Alguns pais da minha geração e outros até da minha geração anterior à minha, não conseguem compreender e não acreditam quando o filho está lá na internet e você fala uma vez e você pergunta, entendeu? E ele fala, entendi. E você fala, duvido, e ele repete tudo que você falou. Nossos filhos são multitarefas. Essa geração atual é impressionante. E nós precisamos reaprender a lidar com isso. Você acha que seu filho está lá no videogame, concentrado, e ele está percebendo tudo que está à sua volta. Ele está atento a todas as suas palavras. E acredite, talvez alguns não percebam isso, como é que a tecnologia funciona, mas existem existe um programa da tecnologia, da inteligência americana, especialmente a militar, que monitora todo o sistema de comunicação mundial. Isso não é teoria da conspiração, não, isso é verdade. Tá? Então, a inteligência americana, que está preocupada com a espionagem, com as informações, existe um programa que passeia por todos os computadores e começa a captar palavras que sejam do seu interesse. Bomba, Bin Laden, terrorismo. A partir dessas palavras, então, os computadores se concentram naquela direção e aí, então, é quando eles conseguem o que eles chamam de rastreamento de informação. Nossos filhos são assim também. Eles estão lá no videogame, ou no desenho. Se na mesa de jantar os pais conversam, de repente surgem palavras como sexo, eles olham, o que foi? Nudez, briga, problema, dinheiro. E aí você começa a perceber que nossos filhos também são guiados por palavras e verbos que lhes chamam a atenção. E aí então eles começam a se concentrar especificamente naquilo. Mas até este momento da concentração específica, o radar deles está ligado. O tempo todo captando o que está à sua volta. Até quando os adolescentes riem lá em cima, eles também estão prestando atenção em mim. Eu acho, espero, não é? E aí eu fiquei grato ao Senhor nesta manhã, quando a Suzana deu esse testemunho de um menino de 4 anos, que sentadinho ali, absorveu o que foi suficiente. Foi a tese da mensagem. Foi o resumo de tudo. O erro da mulher de Ló foi ter olhado para trás. E Jesus disse, cuidado, cuidado. E nós vamos ver como é que essa história começou hoje. E como é que escolhas mal feitas, escolhas erradas, vão determinar erros sucessíveis, levando-nos à destruição. A lembrança da mulher de Ló foi fruto de um erro do seu marido. E eu quero nesta noite aprender com ele, aprender com esse erro, a não cometer o mesmo. Eu espero em nome de Jesus que isso lhe sirva também nesta noite. Gênesis 13, versos 1 ao 13. Diz assim: Subiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, levando sua mulher e tudo o que tinha, e Ló o acompanhava. Abrão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Nas suas jornadas subiu do Neguebe para Betel, até o lugar onde outrora estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que dantes ali fizera, e ali invocou Abrão o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. Ora, a terra não podia sustentá-los para eles habitarem juntos, porque os seus bens eram muitos, de modo que não podiam habitar juntos. Pelo que houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. E nesse tempo, os cananeus e os perizeus habitavam na terra. Disse, pois, Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Porventura não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim.
Se tu escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, irei eu para a esquerda. Então Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até chegar a Zoar. E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e partiu para o oriente. Assim se apartaram um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e foi armado as suas tendas até chegar a Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O que nós podemos aprender desta passagem, destas lições, ou que lições podemos tirar das atitudes que Ló tomou, que rendeu-lhe a frustração, rendeu-lhe a tristeza de perder sua mulher, rendeu-lhe a decepção de ter de sair fugido do lugar que ele havia escolhido para a sua experiência em vida, e acima de tudo ter nos anais da história o seu nome registrado numa das mais terríveis advertências deixadas por Jesus. Primeiramente, eu destaco que, no geral, Ló fez uma escolha errada, que lhe custou a felicidade duradoura. Ló fez uma escolha equivocada, que lhe custou os frutos, os resultados prósperos, diferentemente daquilo que aconteceu com seu primo Abrão. As comparações são muito claras, o paralelo é perfeito, a conclusão é prática e aplicável a mim e a você, nos nossos processos constantes de escolhas e decisões. Nós somos, sim, resultado das escolhas que fazemos. Nós somos fruto das decisões que tomamos todos os dias, das palavras que dizemos, dos caminhos que tomamos, das portas que entramos ou das que saímos, dos relacionamentos que nutrimos. Obrigado, querido. Nós somos, de fato, o resultado de cada passo. Eu quero, a partir dos erros de Ló, aprender a fazer escolhas que resultem em benefícios, em bênção, em prosperidade, mas acima de tudo, em honra e glória ao nome do Senhor na minha vida e na sua vida. Enfim, eu quero que nesta noite, em nome de Jesus, você fundamente um pouco mais a sua vida para fazer escolhas e para tomar decisões que sejam a oportunidade de Deus revelar-se a você e por meio de você. Primeiramente, logo encontramos o primeiro erro cometido por Ló. Você leu comigo a passagem e viu que surgiu um problema. A terra era pequena, a terra não estava mais comportando a expansão dos bens de duas famílias que decidiram morar juntas, que decidiram caminhar juntas, mas foram crescendo, filhos, netos, bens, posses, gados, e de repente Abrão percebe: nossos pastores já estão brigando por pasto, por água, por espaço. Daqui a pouco isto vai se tornar uma grande contenda entre nós, porque a contenda já está lá no campo. Para chegar aqui em casa não demora muito. Daqui a pouco nós dois estaremos brigando entre nós, por falta de espaço, por expansão, por interesses. E aí então Abrão oferece a Ló uma oportunidade. Você vai para a esquerda e eu vou para a direita. Vamos nos separar. Uma observação importante aqui para você: nem sempre
este tipo de decisão é prejudicial. Depende das nossas atitudes, da nossa postura. Algumas vezes nós precisamos romper para progredir. Absolutamente eu não estou falando aqui em defesa do divórcio, da separação, muito menos da contenda, da desavença, mas muitas vezes na nossa caminhada profissional, relacional, nós precisamos tomar uma decisão, tomar uma atitude, de tomar um caminho diferente do outro, para que a contenda não seja maior. Um grande exemplo que temos na Bíblia para isso é o relacionamento entre Paulo e Barnabé. Eles entraram em contenda, eles conflitaram seus interesses, e era curioso que o problema entre eles era um jovenzinho, um neófito, chamado João Marcos. Barnabé queria levá-lo na viagem missionária junto com Paulo. Paulo disse, não vai dar certo, ele ainda é muito moço, ele ainda é muito inexperiente, ele vai dar mais trabalho do que vai nos ajudar, não é inteligente levá-lo conosco. Está lá no livro de Atos. E então Barnabé e Paulo começaram a discutir, leva, não leva, leva, não leva, leva, não leva. Qual foi a decisão deles? Barnabé disse, ele vai comigo. Paulo disse, então ele vai com você e eu vou sozinho. E se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E foi justamente nesta separação madura, resultado de um debate saudável, inteligente, é que o evangelho se expandiu ainda mais. Mas tanto foi um debate e um embate saudável, construtivo, inteligente, que no final da vida de Paulo, quando ele escreve a sua carta a Timóteo, no final já da sua vida, no seu chamado Canto do Cisne, ele fala das suas experiências finais, falando de quem está com ele, de quem o abandonou, Deus me abandonou, um foi para cima, outro foi para baixo, só Lucas está comigo. E aí então ele pede a Timóteo, Timóteo, vem ter comigo e traz com você Marcos. Por quê? Porque ele me é muito útil. Ou seja, aquele jovenzinho que um dia foi motivo para que Paulo e Barnabé se separassem, era agora útil para Paulo. Por quê? O menino cresceu, o menino aprendeu, o menino evoluiu, agora ele é importante para nós, sim. E mostra que Paulo não tinha no seu coração nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, nenhum peso. Abrão estava sendo usado por Deus para expandir a terra. O problema aqui não era a falta de espaço, o problema de Ló não foi a divisão em si. O problema foram as motivações que Ló manteve em seu coração para as suas decisões e para as suas escolhas. Não havia problema entre Abrão e Ló sentarem para discutir a relação entre primos, entre empresários, entre pessoas de relacionamento saudável e dizer assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos dividir a firma e cada um cuida do seu negócio, porque se a gente ficar aqui, a coisa vai pegar. E é preferível perder agora para ganhar depois, do que querer ganhar tudo agora e perder tudo já já. Essa é a diferença que há na atitude de Abrão comparada à atitude de Ló. E o risco que temos, primeiramente, a primeira lição que eu aprendo aqui com Ló, é tomarmos nossas decisões no calor da emoção. O texto deixa claro que havia sim uma tensão, havia uma contenda entre os empregados. E eu acredito que Ló precipitou-se, principalmente comparado à atitude de Abrão, que vamos ver a seguir. Ló tomou sua atitude precipitadamente. Parece-me que Ló estava doido para fazer isso. E decisões tomadas no calor da emoção, no calor dos sentimentos, não surtem os efeitos virtuosos e necessários. Ló correu um sério risco desde o começo, quando permitiu que a contenda dos pastores levassem a uma decisão sem pensar nas consequências. Emoções confusas
levam-nos a decisões desastradas. É claro que muitas vezes algumas emoções nos levam a decisões e, por outro lado, muitas vezes nossas decisões são fruto de emoções. Mas o problema é quando essas emoções são irracionais ou confusas. A racionalidade faz parte da nossa experiência com Deus. Paulo já havia dito isso, que o vosso culto seja racional. Hoje pela manhã falamos sobre a inteligência matemática, a inteligência acadêmica, o acúmulo do conhecimento, que tem um limite, mas que nos leva ao aperfeiçoamento, e Deus quer o nosso aperfeiçoamento. Eu percebo que no primeiro momento, Ló pode ter sido levado por emoções confusas, pois ele assume para si a responsabilidade, o risco de tomar uma decisão que custou-lhe a prosperidade, custou-lhe o sucesso, e pior, custou-lhe a sua mulher. Emoções confusas podem nos levar a decisões desastradas e desastrosas. Mas mais do que isso, ou além disso, posso perceber que Ló foi motivado também por um sentimento corrosivo, que nos destrói aos poucos, chamado egoísmo. O versículo 10 diz que Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada. Esquece que está entre parênteses, porque por hora não interessa. Nós sabemos o final da história. Ló não sabia o que iria acontecer, mas olha como ele foi levado pelo seu egoísmo. Ele viu toda a planície, e ele não titubeou em ser o primeiro a fazer a escolha. Você vai dizer, mas Abrão logo deu a ele essa chance. Claro, Abrão era amigo de Deus, e nós já vemos uma diferença de atitude entre um e outro, e percebemos que Ló não titubeou. Ele logo viu que a terra era boa. Então, eu quero o melhor para mim primeiro. Um dos perigos das nossas escolhas está quando nós tomamos nossas decisões vendo apenas aquilo que é bom para mim. Na verdade, vínhamos discutindo isso essa semana com algumas pessoas ligadas mais próximas. Este é o grande risco da tal democracia, porque ela pode ser uma falácia. Porque a democracia, na verdade, ela raramente visa o bem comum. Ela visa mais os interesses de uma determinada ideologia. Por isso tantos partidos. Cada partido defendendo o seu. Cada político defendendo o seu quinhão. Cada ministro querendo a sua parte. Numa tal democracia que deveria estar com os olhos atentos para os outros, enquanto que nós governamos para atender aos nossos próprios interesses. Talvez a democracia, a tal democracia, não seja ainda o melhor governo. Comparado a outros, sim. Mas no resultado final, não é o governo perfeito. Eu sei qual é o governo perfeito. É o senhorio de Cristo no nosso coração. E o dia que a igreja entender que não é a democracia que faz a diferença, mas sim o domínio do Senhor em nossos corações, aí nós avançamos para a estatura de varão perfeito, da igreja saudável, que entende que é Cristo quem governa. Ló deixa claro que o governo da sua vida era os seus interesses, dominado pelo interesse de ter o melhor, de ser o primeiro. Bom seria se o texto pudesse ter registrado, se é que aconteceu, uma pequena discussão saudável. Não, você primeiro. Não, que isso? Abrão, você é mais velho do que eu, por favor, fique à vontade. Escolha você. Afinal de contas, eu estou aqui de convidado, Abrão. O Senhor falou com você, Deus chamou você para essa missão. Eu vim na sua aba. Não,
Quando Abraão abre a porta, Ló entra. Quando Abraão dá a deixa, Ló vai e diz assim, agora é comigo mesmo. A terra, aqui, ótimo, linda, boa, perfeita, eu primeiro. Não faz parte dos valores do reino de Deus. Eu primeiro. Os valores do reino de Deus são aqueles que determinam que quem quer ser o primeiro, que seja o último. Quem quer ser o maior, que seja o menor. Quem quer ser o grande, que sirva. Quem quer sentar na primeira fila, sente lá atrás. Espere ser convidado. Porque como mesmo disse Jesus, é melhor sentar atrás e ser convidado do que sentar na frente e dizer assim, levanta que esse lugar não é seu. Vai lá para trás. E aí Ló não perde tempo. Eu primeiro. Decisões que refletem um coração egoísta levam-nos ao desastre. Portanto, cuidado. Se as escolhas que você tem feito são fruto de emoções confusas, fruto de contendas, fruto de divisões, se também as suas escolhas são fruto do seu egoísmo, porque o egoísmo nunca age sozinho, ele vem acompanhado de uma prima maldita, chamada ganância. Porque olha o texto, versículo 11, e Ló escolheu para si toda a planície do Jordão. Ele não pensou no outro, ele não pensou numa pequena parte, ele não pensou numa parte suficiente. Aliás, a palavra suficiência não faz muito sentido para nós, e é justamente o inverso da suficiência que nos leva à ganância. Se nós aprendêssemos o que o apóstolo Paulo ensinou, a contentarmos-nos com o que temos, nós nunca quereríamos mais do que precisamos. E olha o perigo da escolha de Ló. Ele quis toda a planície. O ser humano é assim. O homem natural age assim. Nós queremos tudo. As crianças nascem assim. Ou você nunca viu uma criança encher o copo de Coca-Cola e dar 2 bicadas e dizer, não quero mais. Ou encher o prato de batata frita e deixar pela metade. Quem é pai sabe o que é isso. Nossa filha faz aniversário num dia, a gente dá a festa, no dia seguinte vai fazer, no ano que vem. Eu falei, para! Nem acabei de pagar a festa desse ano, já está pensando no ano que vem. Porque o homem é ganancioso por natureza. Nós nunca estamos suficientemente satisfeitos com aquilo que temos. E isso causa frustração. Deixa Deus curar você disso. O erro de Ló foi justamente deixar que o seu coração ganancioso quisesse toda a planície. Aí vocês falam assim, mas se ele soubesse, a gente nunca sabe. O que a gente pode fazer é se precaver, o que a gente pode fazer é se antecipar, o que a gente pode fazer é fundamentar por valores, por princípios, por ideais, dizendo assim, eu vou fazer diferente. E ao invés de querer toda a planície, parar e planejar, do quanto eu preciso? Preciso de tudo isso mesmo? Tudo é para mim? Um coração ganancioso leva-nos a decisões desastrosas e pode resultar em tragédias. Então, recapitulando até aqui, nós aprendemos que Ló errou porque suas emoções eram confusas, ele estava vindo de uma contenda, de uma divisão, decisões motivadas por razões confusas levam-nos à destruição. Ló não titubeou em ser o primeiro a escolher, mesmo quando Abrão lhe deu a oportunidade, ele poderia ter aberto mão e dito, não, você primeiro. Não. Ele logo levantou os olhos e viu a planície. Era boa, era perfeita.
ele foi egoísta. Não só egoísta, como foi ganancioso. Não estava satisfeito com uma parte, mas ele quis toda a planície. E por último, mas não menos perigoso, ele diz assim no versículo, novamente voltando ao versículo 10, ele levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada. Mas nós lemos lá no versículo 13, lá habitavam homens maus e grandes pecadores contra o Senhor. Sabe qual foi o risco aqui? O erro de Ló foi ter tomado uma decisão movido pelas aparências. A terra parecia boa, mas lá habitavam homens maus e pecadores. Na verdade, não só pecadores. O escritor de Gênesis, grandes pecadores contra o Senhor. Pederastas, pedófilos, iníquos, idólatras, injustos, violentos, matadores, toda a sorte de desordem humana estava ali. É o que nós lemos no livro de Gênesis. Se você continuar a ler o capítulo 14 e 15, vai ver isso. Deus destruiu Sodoma e Gomorra porque não suportou a maldade dos homens daquela cidade. Mas Ló, quando olhou, achou que era bom. Quantos jovens ainda continuam fazendo suas escolhas porque os seus olhos acham que o que estão vendo é bom? O sexo fora do casamento, o álcool na bebida alcoólica, o dinheiro fácil por meio da injustiça, da corrupção, a sensualidade como meio para conquistar e seduzir, e tantos outros devaneios, vícios e descontroles, fruto da aparência que o mundo vende. Vivemos hoje o mundo do Photoshop. Tudo parece ser bom, bonito, mas quando nós experimentamos, vemos que estamos engodados, fomos aliciados, fomos enganados, e agora seremos destruídos. Nossas escolhas, nossas decisões precisam passar pelo filtro da verdade. Será que o que eu estou escolhendo, será que o pedaço que me compete, será que aquilo que está me sendo oferecido é realmente bom, ou são meus olhos que estão me enganando? Hoje pela manhã eu expliquei o texto de Efésios 1, quando Paulo diz que os nossos corações precisam ser iluminados. A luz do céu que aponta o caminho, que dissipa as trevas, que traz a verdade, que traz clareza, que discerne o nosso coração. Ló foi enganado, porque ele acreditou naquilo que ele viu, foi levado pela aparência, foi seduzido pelo apelo dos seus olhos. Seus olhos lhe enganaram. Queridos, nossas decisões não podem, não devem ser fruto do engano dos nossos olhos. João já havia avisado isso, quando escreveu a sua primeira epístola, no capítulo 1, ele fala do pecado, da lascívia dos olhos. Os olhos, como janelas da alma, como muitos dizem, é por onde sim somos seduzidos. Os estudiosos afirmam que 80% daquilo que nós sabemos é fruto daquilo que nós vemos. Ou seja, 80% do que você sabe da vida hoje é pelo que você viu, é pelo que alguém lhe mostrou. Talvez muitas dessas coisas que você hoje acha que sabe podem ser fruto da aparência. Portanto, cuidado, não se engane com aquilo que os seus olhos lhe mostram, pois no final a tragédia é real.
Ló foi levado ao erro por decisões fruto de emoções confusas, do egoísmo, da ganância e das aparências. Pois elas não só enganam, mas elas nos levam à destruição. E há um homem, logo a seguir, que nos dá um exemplo justo de como devem ser nossas escolhas, como deve ser o nosso caminho. Volte à sua Bíblia e vamos ler os versículos 14 a 18. Olha o que diz agora este outro momento. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os seus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se puder ser contado o pó da terra, então também poderá ser contada a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a darei a ti. Então mudou Abrão as suas tendas e foi habitar junto dos carvalhos de Manre, em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Perceba o paralelo e retire as suas lições. O versículo 10 diz que então Ló levantou os olhos. O versículo 14 diz: Deus diz a Abrão: erga os olhos e veja, desde o lugar onde você está, para onde o norte, para o sul, para o oriente, para o oriente. Olha que diferença. Ló ergue os olhos. Abrão, Deus lhe diz: levante os olhos. Quem determina as escolhas e as decisões da sua vida? A grande diferença entre Abrão e Ló é que Ló seguiu os seus próprios instintos. Abrão foi guiado por Deus, olhou para onde Deus mandou, seguiu para onde Deus o guiou, colocou a planta dos seus pés somente onde Deus lhe levou. A diferença está lá no versículo 15: toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, a tua descendência para sempre. As escolhas que Ló fez foi por um tempo determinado. A escolha de Abraão não foi fruto da sua vontade, foi fruto da vontade de Deus. Foi para frente, foi para sempre. Tudo que Deus faz dura para sempre. E uma última comparação importantíssima aqui. O coração de um estava assentado no seu próprio entendimento. O coração de outro estava firmado no entendimento do Senhor. No texto que lemos de Ló, diz o versículo 12 que habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma. Ló tomou a iniciativa de ir ampliando as suas tendas. Sua família foi crescendo, seu gado foi multiplicando-se, e ele foi construindo tendas até chegar a Sodoma. O versículo 18 termina dizendo que Abrão mudou as suas tendas, foi habitar ao carvalho de Manre, em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Enquanto Ló edificava tendas, Abrão edificava um altar. Enquanto Ló tinha os seus olhos no horizonte, Abrão tinha os olhos voltados para o céu. Enquanto Ló era movido pelo seu próprio entendimento, nécio, evidentemente, Abrão era guiado por Deus em cada passo
para cada decisão e em cada escolha. O resultado é óbvio e conhecido. Ló teve sua família destruída. Abrão teve sua família multiplicada. De Ló, sabe-se um pouco apenas. De Abraão, sabe-se a vida toda e até os nossos dias, que foi alguém que viveu e morreu como amigo de Deus. Amigo de Deus faz escolhas certas que duram para sempre. Ló e seus seguidores fazem escolhas que lhes levam à destruição. Quais têm sido suas escolhas? Quais têm sido as motivações das suas decisões? Seus olhos têm lhe levado aos lugares por onde você vai? Ou o Senhor tem dito, erga os seus olhos e veja para onde eu lhe levarei? Sua vida tem sido marcada por tendas edificadas, tendas essas, cujo tempo destrói, o vento derruba e as águas levam? Ou sua vida tem sido um altar edificado ao Senhor, que permanece de pé e dura para sempre? Suas escolhas determinam isso. Suas prioridades determinam isso. Sua vida foi feita para a glória de Deus. Você pode fechar os seus olhos agora? E nós vamos orar. Quero convidar você a orar pelas escolhas que você tem de fazer. Pelas preocupações que muitas vezes nos tomam a vida, tomam-nos o tempo. E a lição é muito prática. A lição é para agora, é para a semana que está começando. Para as decisões e escolhas que você tem de tomar. Você pode sim, você é livre, você pode erguer os seus olhos. E você pode contemplar o que está à sua frente e dizer, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Mas talvez isso que você quer seja fruto de emoções confusas, seja uma marca do seu egoísmo, seja uma evidência da sua ganância e seja um engano dos seus olhos. Mas você pode, diferentemente, como Abrão, clamar ao Senhor, Pai, dá-me a tua direção, para onde devo olhar, para onde devo ir, onde meus pés pisarão. Senhor, quero erguer um altar a Ti por onde eu passar. Não tendas, porque tendas vão ficar por aqui. Mas quero ser um construtor de altares, ao Teu nome, à Tua glória, ao Teu louvor, para que todos que virem por onde eu passar, vejam que o Senhor me conduziu até aqui. De que lado você está? Enganado pela aparência? Dominado pela ganância, seduzido pelo egoísmo, levado pelas emoções confusas, ou dirigido pelo Senhor? Construindo tendas que são destruídas por qualquer vento, por tempestades, por avalanches, ou sua vida tem sido a edificação de altares ao Senhor? Peça ao Senhor nesta hora para que Ele erga os seus olhos, para que Ele lhe mostre as direções, para que Ele lhe tome pela mão e Ele lhe conduza aos lugares por onde Ele quer que você passe. E onde você passar, edifique ali um altar ao Senhor, para que o Senhor seja engrandecido na sua vida. E aquilo que Deus fizer em você, dure para sempre. Não sejamos como Ló, nécios, egoístas, gananciosos e volúveis. Ao contrário, sejamos como Abrão, amigo de Deus, sábios, decididos a irem onde Deus mandar, a fazer o que Deus quiser, a ser segundo o coração de Deus. Nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos nós refletindo na Tua palavra,
e suplicando que a tua graça nos dirija, o teu amor nos envolva, para que nossas decisões, nossas escolhas sejam fruto de um relacionamento contigo, de amizade, de comunhão e de entendimento. Em nome de Jesus, suplicamos que o teu Espírito Santo nos admoeste, nos corrija, para que não façamos escolhas movidos por emoções confusas e contraditórias, que não vêm de ti. Que não sejamos egoístas, muito menos gananciosos. E, Senhor, livra-nos da aparência, livra-nos da sedução dos olhos. Mas em nome de Jesus, que tu dirijas os nossos passos e fazes, Senhor, como fizeste com Abrão. Mostra-nos para onde olhar, mostra-nos para que direção ir, mostra-nos onde nossos pés irão pisar, e onde quer que passemos, ergueremos altares ao teu nome. Pai querido, é isso que suplicamos. Entregamos a ti esta obra, para que tu faças e glorifiques o teu nome em nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e adorar ao Senhor.